Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Que o Senhor vos abençoe. Eu gostaria de meditar com vocês na palavra de Deus em Lucas capítulo 16, do verso 19 até o verso 31. Eu estarei lendo com vocês. Se vocês quiserem pegar a Bíblia e acompanhar, vocês conhecem bem esta passagem, não é? 19 a 31 está escrito assim. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Baseado, irmãos amados, nesta mensagem, eu quero refletir com vocês sobre os erros do homem rico. Os erros do homem rico. Vocês sabem que, assim como o pobre erra, o rico também vive enterrado numa multidão de erros. Nesta ocasião, o que nos interessa é analisar quais foram os erros do homem rico. E eu anotei aqui. O primeiro erro do homem rico foi que ele se esqueceu de Deus e de seus semelhantes. Ele vivia diariamente entregue aos extravagantes banquetes, como está no versículo 19. Ele levava uma vida de luxúria e ele fazia questão de demonstrar isso. Trajava-se de púrpura e linho fino. A sua vida, meus amados, estava centralizada no prazer e na satisfação pessoal, sem se importar com as súplicas espirituais, nem com as necessidades de seus semelhantes. Ele nunca estendeu a mão ao mendigo Lázaro e tampouco compartilhou seus bens com a causa de Deus, como muitos de nós fazemos hoje em dia.
O segundo erro que ele cometeu foi que ele se esqueceu de que um dia morreria. E está escrito no verso 22, morreu também o rico e foi sepultado. Quanta gente se esquece hoje em dia que vai morrer. É verdade ou não é? Ele, distraído pela riqueza, distraído pelas diversões, esqueceu-se de que era peregrino nesta vida, conforme está escrito no Salmo 119, verso 19. Nós estamos todos aqui de passagem, irmãos. E Deus chamou o rico insensato. Sim, chamou o rico insensato de louco. De louco. Viu? Ele chamou o rico insensato de louco. Vocês se lembram disso? Em Lucas, capítulo 12, verso 20, é que ficou o registro, e eu creio que vocês conhecem bem. E ao profano rei Belsazar, vocês se lembram dele? Depois de Nabucodonosor, se não me engano, era neto de Nabucodonosor, ele se portava como se nunca fosse morrer. Chegou a mandar buscar os vasos da casa de Deus para se banquetear com eles e beber neles, profanando o que era sagrado. Mas Deus lhe disse, mene, mene, tekel, farsim, ou seja, pesado foste na balança e foste achado em falta. Naquela mesma noite, segundo Daniel, capítulo 5, verso 27 até o verso 30, diz que foi morto o rei Belsazar, rei dos caldeus. Quanta gente se esquece que vai morrer, vive como se isso nunca fosse acontecer, porque se lembrasse, viveria de modo diferente, não é? O terceiro erro registrado nessa passagem, cometido pelo rico, foi que ele se esqueceu de que um dia seria julgado. Tem gente que faz misérias hoje. Tem gente que não honra o pai, não honra a mãe, maltrata os irmãos, se intromete na vida alheia, faz de tudo para enganar o próximo, faz de tudo para fazer da vida alheia um inferno, e às vezes até se metem no meio de uma vida para estragar a felicidade alheia. Sim, irmãos, isto é bem conhecido por todos nós, a maneira de agir de muitas pessoas. E está escrito no verso 23, sobre da passagem que nós estamos falando, que no Hades levantou os olhos, e veja bem, estando em tormentos. Em tormentos. No Hades, ele levantou os olhos, estando em tormentos. Agora, a gente pode ver aí uma mudança extraordinária. Porque rapidamente ele mudou, ele passou dos grandes banquetes ao estado de tormentos. Porque, irmãos, não devemos esquecer nunca um aviso que está para nós em Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Está escrito, sobre todas as coisas da vida virá o juízo de Deus. Sobre todas as coisas da vida virá o juízo de Deus. É bom até repetir, não é verdade? O juízo divino virá sobre todas as coisas ocultas e as coisas públicas, sejam elas boas ou más, conforme está escrito em Eclesiastes 12, verso 14. O arrependimento, meus amados, é um imperativo de Deus. Sabe o que quer dizer imperativo? É uma ordem de Deus. Não é uma sugestão, não. É uma ordem. Arrependei-vos. O verbo está no imperativo. Arrependei-vos. Mas Deus
não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Atos 17, 30 e 31 foi o que eu acabei de citar. O quarto erro do homem rico, que nós encontramos nessa passagem, foi que ele se esqueceu de se arrepender enquanto era tempo. Há um tempo determinado para que nós nos arrependamos. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. No verso 24. Em vida, meus amados, enquanto ele se divertia, não teve tempo para pensar neste assunto. Nunca implorou pela misericórdia de Deus, como a maioria dos homens faz hoje. Não tem tempo, não dá tempo. As diversões são muitas. As virgens loucas pensaram que podiam conseguir azeite em qualquer tempo, a qualquer hora. Conforme está escrito em Mateus 25, verso 8, mas veio o noivo, entrou para as bodas e fechou a porta. Esaú, você conhece a história de Esaú? Pensou que depois poderia recuperar o direito da primogenitura. Confira em Hebreus 12, 17 e você vai ver que ele pensou, mas não pôde. Não conseguiu mais recuperar. O quinto erro do homem rico, para a gente não se prolongar muito nesta pequena meditação, foi que ele se esqueceu de que depois de morto não se pode receber auxílio, como muita gente pensa. Irmãos, nós podemos reparar que foi-lhe negada a ajuda de Lázaro. Não obteve refrigério para o seu tormento. Ele queria o refrigério, nem que fosse da quantidade de água que cabe na ponta de um dedo, irmãos. A sua língua ardia tanto em tormentos que ele queria o refrigério de uma gota d'água? Duas? Quanta quantidade de água cabe na ponta de um dedo? Mas, irmãos, nem isso lhe foi concedido. Depois de morto, não se recebe ajuda nem dos vivos e nem dos mortos. E, lamentavelmente, eu posso te dizer que há muitos que creem que depois de morto podem receber auxílio. Há muitos. Quantos há que creem que ajuda as almas celebrando missas, rogando, acendendo velas? Não se pode ajudar a quem já morreu. Se você quer ajudar alguém, aproveite enquanto a pessoa está viva. Segundo a Bíblia, meus amados, depois da morte vem o juízo. Porque em Hebreus 9, 27 está escrito, como é conhecimento da maioria dos cristãos ou dos que leem a Bíblia, e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo de Deus. Todos vamos nos encontrar com o juízo de Deus. Todos nós seres vivos. E o sexto erro cometido pelo homem rico nessa passagem foi que ele se esqueceu, também se esqueceu, de que os mortos não intercedem pelos vivos. Ele solicitou que Lázaro, já morto, fosse evangelizar seus irmãos que ainda estavam vivos. Reparou que no inferno ele se lembrou dos irmãos dele que estavam vivos? Mas eu digo, amados,
que o tempo de se arrepender é somente em vida. Confira em Hebreus 3, versos 7 e 8, Isaías 55, verso 6. E então, como morto não pode interceder pelos vivos, porque tem muita gente que pensa, minha mãezinha está no céu, ela vai me ajudar, o meu papai, o meu titio, ou vai... Não. O pedido de ajuda que o rico fez foi negado. Meus amados, quantos estão vivendo como um homem rico? Loucamente, arriscando o destino eterno de suas almas. Eu quero lembrar, creio até desnecessário, mas eu vou lembrar, que todos sabemos que Jesus Cristo foi o Filho de Deus enviado para morrer em nosso lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado para que nós não fôssemos para o inferno. Foi sacrificado, deu a sua própria vida, deu-se a si mesmo, entregou-se a si mesmo, para que nós pudéssemos ter aberto adiante de nós o caminho da salvação eterna. E ele, falando de si mesmo, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E eu quero te dizer, nesta noite, ou neste momento, nesta tarde, a hora que você estiver assistindo o vídeo, seja manhã, tarde, noite ou madrugada, eu quero te dizer agora, neste momento, não espere morrer. Não espere que seu parente vivo morra para falar de Jesus para ele. Não espere se arrepender num leito de enfermidade. Arrependa-se agora. Creia em Jesus Cristo como teu Salvador. Receba-o como teu Senhor e não cometa os erros que o homem rico cometeu. E que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém?